Muito bem, nós estamos aqui no Oriente hoje falando sobre a educação, mas no foco da crise, no foco do desencontro. E a nossa conclusão até aqui, que tudo começa com os pais e esse lugar da realização da pessoa humana na sua vocação. Eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu sou alguém que tenho essa competência, essa capacidade, esse dom dado por Deus. Isso, para mim, é prazeroso, é bonito, é gostoso. A gente pode perder a beleza de um entardecer, por exemplo, um sol se pondo e a gente começar a discutir com quem está do nosso lado quando vê o sol se pôs, não é? A gente pode perder o sorriso de um filho, não é? Porque a gente foi xingar um acontecimento do dia, falar mal, ficou nervoso com a mulher ficou nervosa porque você falou agressivo e já virou discussão e você vai embora e perde aquela noite que poderia ser para você um momento de você relaxar, desacelerar e ser feliz de novo para enfrentar a barra do dia seguinte. Enfim, Evandro, a gente precisa ter um pouco de habilidade. E para isso você estava destacando a consciência. Exato. A gente precisa estar consciente. Como é que é? O instinto. O instinto, o a emoção, o sentimento e a razão. E a razão que lê tudo. Eu preciso... Peraí, hoje eu estou nervoso e saber lidar, fazer escolhas, né? Exato. Lércio, você estava falando, né, das suas meninas e que agora está se preparando para ser avô, que é uma experiência nova, né? E diga-se de passagem, eu nem esperava acontecer uma preparação, mas ela começa a acontecer naturalmente. É interessante. Olha só. Para ser avô. Para ser avô. Imagina a necessidade de eu me preparar para ser pai. Começam as conversas, a barriga começa a crescer, começam os ultrassons, começa a ver as roupinhas, começamos a falar de educação, começa a vir, começa a brotar, começa a salpicar. E eu fico imaginando, você que é uma pessoa ligada à música, à arte e tal, a quantidade de ebulição de coisas que você tem o desejo de mostrar e falar, olha, de gratidão e tal, aquela coisa toda. Que siga o avô, né? Que siga o avô. Que seja que nem o vovô, né? Seja músico também, manje de tudo, saiba a cifra, pauta, isso. Você começa a projetar. Bom gosto musical, né? Então, exato. Então, na verdade, a gente vê quando você fala, né, da sua família, o quanto você curte. Porque mudou a esfera, né? Mudou a esfera da obrigação para o prazer, né? Então, eu vi o brilho nos seus olhos quando você estava falando da netinha, né, que está vindo. Nossa, é interessante isso. Quer dizer, tem muita gente que corre o risco de ficar só na obrigação. Só na obrigação. Por isso que a vida perde cor. Tem pessoas que, por exemplo... Perde alegria. Alegria. Né? Tem pessoas que, por exemplo, vão ser avós e estão pensando assim, mas precisa comprar isso, comprar aquilo, aquele outro. Eu costumo dizer, filhos não precisam de muitas coisas, eles precisam, sobretudo, de pais felizes. Nós estamos falando para um público muito diverso e que tem várias realidades. E que, às vezes, a gente aprende no manual, né, na cartilha, que tem que ser assim ou assado. Filho, uma mãe pode ter 10, 100, vários filhos. A relação que você vai ter com aquele filho tem que ser individual. Exato. A pessoa tem que seguir bastante Sim. a sua intuição. Muito. A intuição, aquele clique, aquela intuição ajuda muito. O que eu quero e não o que o que todos dizem. Isso. E você sabe que isso é uma das coisas que a gente procura trabalhar com o ser humano e com nós mesmos, porque o mundo diz que nós temos que ir num único sentido, mas é um sentido traçado por alguém. E quando o meu chamado, por exemplo, é para ser um sacerdote, é para ser um músico, de certa forma, na contramão das profissões, por exemplo, extremamente conservadoras. Mas é um chamado. E aí entra o quê? A razão ligada à fé, a emoção, né? Porque eu não consigo ver um bom profissional, um bom músico, um bom padre, um
um psicólogo, por exemplo, que não ame, né? Porque antes de exercer aquilo, você é alguma coisa que Deus colocou dentro de você aquele chamado. Então, se você, por exemplo, quando decidiu ir para o lado da arte, da música, que é um caminho difícil no nosso país, é um caminho de fé mesmo, né? Por exemplo, o Padre Marcos, que é jovem, né? A maior parte, acho que, dos seus amigos, ele fala, puxa, mas padre, mas você pode casar, ter filhos e tal. Mal sabia que você ia ter milhares de filhos, né? Ou seja, ele está querendo dizer que ele, nessa contramão, ele quase que tem obrigação de descobrir o que lhe dá prazer, aonde ele se realiza. Na verdade, ele tem que seguir sua intuição e ir destrinchando isso dentro dele. A partir do momento que ele seguiu fazer as próprias intuição, descobertas. a partir do momento que a gente segue a nossa intuição e diz, é por aqui, e a gente não segue o que todo mundo faz, né? O senhor trouxe um elemento aqui, até eu interrompo o senhor rapidamente Imagina. nisso. É a ideia que todo mundo tem, né? Eu nasci homem, eu nasci mulher, então o certo é eu crescer e multiplicar, porque é o que diz a palavra. Mas aí esquece que o apóstolo Paulo fez uma correção na frente dizendo, mas quem não tiver vocação para tal, né, que siga, e aí vai dando as outras opções que você pode seguir ali. E aí está esse lado intuitivo, então, que a gente poderia trabalhar melhor. E até para o cristão, Ô, viu? padre, e comigo acontece uma coisa muito interessante, porque eu fiz a minha primeira música, nem sei porquê, aos 12 anos, com a minha irmã. Puxa. Minha irmã fez um poema, eu fui e musiquei, sempre foi natural. E meu pai tinha uma loja, aquela coisa, né? Vão trabalhar que isso não dá dinheiro, vão trabalhar que isso não dá dinheiro, vão trabalhar. Ali, os 18, 19, eu guardei o violão. Eu passei uns 2, 3 anos com o violão dentro do quarto sem nunca mais tirar da capa. Quando eu vim para a igreja, o que Deus traz? A música De novo. volta minha origem, minha gênese. E ainda disse para você não vai ganhar dinheiro com isso não, viu? Se vira, vai apresentar programa, fazer alguma coisa. Mas interessante como a gente volta à nossa origem. A nossa origem. É. E isso é muito importante, porque vários valores que seu pai passou, né, de homem trabalhador e tal, você tem. Mas você seguiu a sua intuição para modificar algumas coisas que lhe trouxessem alegria. Exato. É isso que eu acho que é importante. A minha esposa chega a comentar que quando eu saio para a agenda, para cumprir a agenda, para as obrigações nessa área, que eu volto outro. Ela falou assim, é impressionante como você se realiza. Eu falei, mas da onde você tira isso? Você chega em casa diferente. E é esse espaço de realização. Ou né? seja, ela já percebeu que quando você sai para trabalhar, diferente de muitas pessoas que estão cumprindo a obrigação, você chega renovado. Você pode estar cansado fisicamente, mas você chega brilhando, que a sua esposa percebe e falou assim... Agora, isso né? tem que escarafunchar, né? A gente está falando dos pais e dos filhos. Sim. Eu tive só filha menina. E eu, não sei se vocês perceberam, eu sou menino, né? Então, eu ia soltar pipa com as meninas. Olha, Qual o problema? É uma atividade, sempre curtiram, a gente ia andar de bicicleta. A minha filha mais nova começou a jogar bola, sempre gostou. Naquela época, ela está com 27, nem era tão comum assim as meninas jogarem bola. Mas até que você use alguns meios que supostamente a sociedade não veja como normais, são os que eu tenho. Vamos lá, é mais importante você com ele ali naquele momento que a atividade em si. exato. Né? Tem crianças, por exemplo, que gostam, por exemplo, de ler, que nem o filho nerd, né? Que gostam de jogar xadrez, que gostam de ver revistas de decoração e, às vezes, socialmente, recebem um peso até de preconceito, de Na bullying. França, como tem os chefes de cozinha, os meninos também ganham, é muito comum ganhar brinquedo quando tem 2, 3, 4 anos de idade, cozinha também. Não só as meninas ganham cozinha, mas os meninos também, porque lá chefe de cozinha é status. É status, né? Exato. E a gente tem amigos que moram na França e eles comentando isso, eu nunca imaginei, né? Interessante. Então, tem muita coisa que é rótulo e que a gente não precisa seguir o rótulo. E interessante, o que seria de nós
Por exemplo, quando a gente fala de arquitetura, nós lembramos de Oscar Niemeyer, né? Até vários que tem por aí que fazem coisas maravilhosas, embelezam o Brasil e o mundo com o seu talento. E talento esse que ia contra muita coisa da sociedade. Eu né? tenho um colega, desculpa, pela última vez, eu prometo. Imagina. Eu tenho um colega que na escola ele era rotulado como alienado, como doido. Imagina, Os de rótulos óculos, que, né, dão pro ser. cabelo curtinho, óculos, ele passava todas as aulas, não é uma, duas, não, todas as aulas, desenhando os personagens que ele mesmo criou em caricatura nas margens das folhas. Né? Todas as folhas ele tinha personagens e criava até historinhas enquanto ele ouvia a professora. Hoje ele é o quê? Arquiteto. E com certeza deve ser um exímio arquiteto, né? Interessante, né? Interessante. Qual que é o grande papel dos pais nessa hora? Identificarem quais são os gostos, as tendências dos filhos para darem certo. O que é um filho que dá certo? É um filho feliz. Então, assim, hoje a gente está muito... Você está querendo dizer que muito da infelicidade ou da revolta, ou pode ter sido eu que causei desviando ele, obrigando ele a outra coisa, Lércio, quase que deformando. Lércio, hoje, a criança, pega uma criança de 8, 9 anos, 10 anos, sei lá, a criança faz natação, mandarim, inglês, francês, faz reforço disso, reforço daquilo. Para quê? Ah, não, para preparar para o mercado. Que mercado? Tá certo? O seu mercado. O seu mercado, a tua realidade, né? Uma das coisas, a gente é psicólogo, uma das coisas que a gente faz é consultoria, a gente vê, uma das coisas que as empresas, algumas empresas até não fazem mais é pagar mais curso de inglês. Por quê? O cara faz 1 ano e meio, 2 anos do curso de inglês e não sabe falar nada. Por quê? Porque ele faz por obrigação e ninguém aprende nada só por obrigação, né? Então, né, você vê que você tem que aprender a identificar, deixar o manual um pouco e escrever junto com o seu filho a história da vida. Tem um filho que aprende mais rápido, tem outro filho que ele é mais detalhista, tem um filho que ele é mais geralzão, ele dá uma olhada no conteúdo, ele fala 2 horas sobre aquilo, tem outro filho que quer saber profundamente sobre o assunto. O pai precisa identificar. Então, se você tem um filho para você ir de casa, procura conhecer o teu filho, porque o grande problema hoje é que nós não conhecemos os nossos filhos, são estranhos, e os filhos também veem os pais como pessoas que moram lá em casa, que me bancam, e é só a gente aprender como chegar para falar com eles. Geralmente a culpa é uma boa desculpa para conseguir coisas, e as pessoas vão passando os dias, perdem essa coisa açucarada, essa coisa gostosa da convivência. E aí, o que acontece? A sociedade fica fragmentada, né? As pessoas ficam infelizes, porque elas, inclusive, hoje tem uma coisa extremamente boba de achar que o filho não pode passar dificuldade, não pode sofrer, né? A dor, ela é inerente ao ser humano. As pessoas morrem, as pessoas têm dificuldades de assimilar as coisas, tem matérias que nós temos dificuldade de entender. Não, e quantas dores no dia a dia, nas pequenas atividades do dia a dia. A gente está num momento aqui gostoso e daqui a pouco vai ter que acabar o programa. Pois é. A gente está comendo pipoca, vendo filme e o filme vai acabar. Exatamente. Daqui a pouco tem que tomar banho, daqui a Exato. pouco tem que ir para o trabalho, tem que dormir porque amanhã tem que acordar, tem que sair cedo. As rupturas são As necessárias. rupturas né? são necessárias. As ranhuras também, para que se sedimente ali o escalar também. Quanto mais ranhura na montanha, mais fácil. Agora, poder padre, fixar ali e muito- conseguir subir, né? Muitos pais não lidam bem com a ranhura. Aí E aí eles passam Então, é um pouco isso, né? O doutor colocou desde o início esse ponto. Quando eu não estou satisfeito comigo, por aquilo que eu passei, eu não compreendo isso como uma condição necessária. Eu passei por isso até para chegar onde eu cheguei, né? Eu precisei passar por essa escalada desta maneira. E talvez eu poderia ter pegado o lado da montanha, eu achei bacana, eu fui fazer a escalada esses dias, e o rapaz falou, olha, por esse lado aqui é bem melhor, é muito mais fácil. E eu falei, não, mas eu prefiro esse lado aqui.
E era um lado mais difícil. Eu falei, eu não tenho experiência com aquilo, né? Então, o orientador vai ter que trabalhar muito comigo aqui agora. Por quê? É o desafio. Eu precisava daquele desafio. Eu não precisava daquela facilidade para subir. Né? O meio mais fácil é subir até de carro. Pelo outro lado, não. É pino e mais pino e um bom alpinista para te ajudar ali para chegar ao ponto mais alto e conseguir atingir esse objetivo. E com os filhos não é diferente, né? Então, tem um lado que a gente gostaria que é o mais fácil, mas às vezes, ou muitas vezes, a maioria das vezes, o lado é bem trabalhoso, né? Acho que todos, basicamente, acho que todos os pais trabalham com essa ideologia de que eu tenho que oferecer o melhor. Mas qual que é o melhor? Exatamente. Qual que é o então, melhor? Consulte o receptor aí para entender a partir do receptor o que Quem é o melhor. receptor, padre? Que é a criança, que nesse É a caso. criança. Né? É interessante isso, porque de repente eu tô nessa... a gente faz o pacote e dá para o filho, ó, engula. Pronto. Esse é o melhor pacote do mercado que eu trouxe para você. O senhor falou uma coisa interessante, essa ideia do inglês, né? Então eu falei para minha irmã, olha, o menino tem que fazer inglês, tem que fazer inglês. E aí ela vira para mim, ele quer fazer italiano. Quem fala italiano só na Itália. Mas ele quer fazer italiano. E ele sentou, depois com um pai amigo italiano, e começou a falar as palavras que ele conhecia. E eu falei, esse menino tem que fazer italiano. E é interessante isso, né, padre? Porque você fala, tá, como que Mozart virou Mozart? Porque um dia deram um piano para ele. Né? Você já pensou se o pai do Mozart falasse, não, você vai escrever livros, você vai né, fazer... Vai ser padre. Exato, né? Rodin, né? E tal, aquela coisa. Deram alguma coisa um dia na mão do Rodin que virou uma maravilha. Então, essas coisas que fazem a vida valer a pena. E interessante é justamente isso, não sobrecarregar demasiadamente os filhos, mas identificar naquilo que eles podem se satisfazer. Como, por exemplo, a questão do italiano. E isso só é possível através do quê? Do relacionamento. Porque, geralmente, eu trago manual tudo escritinho, tem que aprender inglês, francês, mandarim, agora está na moda, nadar, né? Tem que saber nadar, porque senão morre afogado. Ô, Evandro, você está me dando uma outra direção interessantíssima nessa altura do programa. Opa! Quer dizer, não sou só eu que... Porque a gente poderia, tanto que a gente falou dos pais, a gente poderia passar a falsa ideia de que você tem que ter se descoberto muito, trabalhado muito, ser muito feliz para você acertar com seu filho. E não é bem isso. Agora ele está falando relacionamento. E eu me lembrei que a gente aprende muito com os nossos filhos. Muito. Né? O pai vai aprender de novo a ser criança, o pai vai aprender de novo a ter prazer em pequenas coisas. O meu cunhado comprou um carrinho de controle remoto para o meu sobrinho que ele nunca teve. E a decepção dele foi que naquela tarde, quando ele deu por si, o filho estava cavando buraco na terra com a colher. E o carrinho do lado. E ele, mas como? Né? É isso, né? Não, a criança tem outra ideia. Exato. E a criança vai te despertar, né? Não estou aqui fazendo propaganda, mas como a Disney, né? É o mundo mágico da criança. O mundo mágico da Ela tem uma imaginação. Essa da Disney foi a melhor de todas. Eu querendo viajar com eles no final do ano, o sobrinho, afilhado e os coleguinhas dele. Falei, então o que vocês acham assim, legal? De um lugar pra gente ir. E eu pensando na Disney. E aí, imediatamente, o que eu esperava? A resposta? Disney. Eles viraram pra mim, China. China? China? Eu vou embora. China. Eu falei, mas o que tem na China, filho? Arroz. Aí ele, tio, você não tem noção. Eles têm um panda lá. Tio, lá eles têm os lutadores. Lá eles têm no alto das montanhas, e ele não sabia dizer o monastério, mas as casas onde eles lutam e onde desenvolvem. E foi falando. E eu, caracas, eu queria só a Disney. Então, porque, olha, uma resposta que um empresário daria, né? A China, né? Porque lá tem comércio, assim que lá. Eles queriam conhecer a China, a parte cultural e tal. Cultural, e a gente pensando na Disney, né? E aí, ou seja, relacionamento. E foi uma conversa no carro, porque eu fui com eles para a praia,
E aí na volta, tá Fala assim, eu vou manipulá-los pra gente poder ir na Disney. Pra eu convencer, não, Disney é agora a chamada, né? É o must, né? Decepção. Decepção. Inclusive- Eu não vou pra Disney, vou ter que ir pra China. Então nós podemos assim dizer que, concluindo tudo isso, a felicidade no relacionamento, um relacionamento que encontrou-se, que deu certo, que se conectou, que se encaixou, é um relacionamento onde a gente se abriu para uma descoberta nova, tanto conosco quanto com a criança, viveu uma aventura como lidar com a cera virgem, como você falou no início, como o barro bruto. Exato. Aí vamos ver que forma isso vai dar. Tem que estar disposto a viver um desconforto de tocar num desconhecido. Exatamente. Você sabe onde está começando, mas não sabe no que vai dar. Só que você, e isso é verdade, só que como o barro, né, com a cera virgem, você ajuda a moldar. A criança, ela tem o caminho dela, tem o vigor dela, mas os pais são fundamentais, são os instrumentos de Deus, os eleitos de Deus, para ajudar essa criança na sua formação. A Bíblia tem uma coisa que eu acho bárbara, que eu acho interessantíssima, que diz assim, ensina o menino, a criança, no caminho em que deve andar, que quando grande não se desviará desses caminhos. Mas daí você em casa pergunta, mas e fulano que se desviou? Foi escolha dele, mas ele foi ensinado no caminho do bem. E o caminho do bem, todo homem santo, né, se perdeu para se salvar, Deus ensinando. Foi ensinando dia a dia. Ninguém nasceu santo e É verdade, até na santo. santidade, né? Se você aprende a lidar com seu pai, o seu pai aprendeu a lidar com você. E você vai aprender a lidar com o Pai do céu. Exatamente. A exemplo do que você aprendeu a lidar com seu pai. Você não entendia seu pai, tem até música que fala sobre isso, né? E seu pai também estava aprendendo a lidar com você. Você também não entende Deus e você vai começar a aprender a lidar com isso. Desde que era relacionamento. Olha, relacionamento. Hein? Relacionamento. Ô, padre, ele está evangelizando mais que nós, padre. Esse é o Oriente. A gente vai para o intervalo e voltamos já para o último bloco. A gente volta já já.